Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aiz-Urgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aiz-Urgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Olha quem fala, nomeando sua arma de Tsururimpeta. Ou será que tá se referindo a outra coisa? Será que tu gosta de peito de homens, Flatfoot-san? Peitos de homens? Vai negar agora? Não é você que gosta de peitinhos? Se não é peitinho de loli, a única opção que resta é peito de homem. Você é gay, é? Peroruncino. Momonga suprimiu a vontade de gritar com ele. Sua introspecção anterior não foi encontrada em lugar nenhum. Ainda assim, Momonga entendia a personalidade de seu amigo, ou melhor, seus fetiches. Com ele por perto, não seria uma surpresa esse tipo de assunto vir à tona. Ele deveria se recompor e ajudar o estupefato Flatfoot. Enquanto Momonga estava perplexo com essa decisão, ele ouviu outra voz. Isso até pode ter graça em festinhas regadas a álcool, mas é sério que não tem vergonha na cara de falar umas coisas assim só porque está entre amigos? Era Bukubuku Shagama. Uma premonição de medo encheu Momonga, quando ele notou que o tom de sua voz era um pouco baixo. No entanto, por algum motivo, seu irmãozinho Peroruncino ainda não havia percebido isso. A verdade era que Flatfoot já havia se afastado de Peroruncino. Bem, é porque você parece uma tábua de passar roupas, maninha, algo que os homens não. Ei! Sua voz fria carregava uma sugestão de desgraça iminente, como uma lâmina de guilhotina descendo. Ó, seu pirralho, quer que eu conte para todos sobre o que você fez quando tinha 12 anos? Eu sinto muito pelo que eu disse. Hey, eu te dei permissão para calar a boca? Acha engraçado por acaso? Seria melhor se, percebendo que algo terrível estava prestes a acontecer, Momonga se interpôs apressadamente entre os dois, forçando-os a se separarem com seu corpo. Shagama-san, se acalme um pouco, por favor. A Momonga-san. A voz de Bukubuku Shagama parecia ter voltado ao normal, mas as chamas de sua ira ainda não estavam completamente extintas. Esta foi provavelmente uma pequena pausa na melhor das hipóteses, então Momonga rapidamente continuou. Bem, em breve iremos a Dandia. Seria bom para o grupo se livrar dessa raiva toda, não acha? Depois de ver Momonga implorando com as palmas das mãos pressionadas juntas, Bukubuku Shagama presumivelmente relaxou os ombros. Isso mesmo, isso aí. Não é que eu não entenda como se sente, Bukubuku Shagama-san, mas é o melhor a se fazer agora. Obrigado. Enquanto isso, Flatfoot chegou ao lado de Momonga e juntou as mãos também. Agora que os dois haviam se manifestado, Bukubuku Shagama teve muita dificuldade em continuar brava. Portanto, ela suspirou de um jeito exagerado. Vocês dois não precisam fazer isso, já que não fizeram nada de errado. Eu sou a única que deveria me desculpar. Não dá para acreditar que deixei aquele idiota me irritar. Desculpa mesmo. Com isso, ela virou o rosto presumivelmente para Peroruncino. Ei, irmãozinho retardado. Vê se não esquece e tenha boas maneiras, mesmo que se dê bem com as pessoas em questão. Especialmente se envolver essas suas piadas nojentas. Não venha me envergonhar só porque tá animadinho com seus amigos. Entendeu? Sim. E tá esperando o que para se desculpar com Momonga-san e Flatfoot-san? Milímetro. Obrigado, pessoal. Desculpe por isso, acho que passei da conta. As palavras de Peroruncino estavam desprovidas de energia. Seu modo de falar obediente e submisso o fazia soar como um cachorro atingido por um bastão de choque. Depois de ouvir o pedido de desculpas de seu irmão, Bukubuku Shagama deixou o bunker. Das 3 pessoas que a assistiram sair, Flatfoot foi o primeiro a quebrar o silêncio. E sua irmã é assustadora. Muito assustadora. Mais assustadora do que o meu chefe de departamento. Ela realmente sabe como usar a voz. Ela não é malvada. Não sei se é porque ela é uma seiju, mas a voz dela é muito poderosa. Isso é ainda mais impactante em Yggdrasil, já que nossos rostos não se movem. Você foi bem durão, Momonga-san. Flatfoot colocou a mão sobre o coração. Não havia batimentos cardíacos para ele sentir, mas isso afetara seu corpo. Momonga entendeu completamente o que ele quis dizer com isso. Jogos como Yggdrasil DMMO e PGS eram todos muito realistas. Como resultado, não era incomum sentir que isso era realidade. É claro, o fato de que as expressões não mudaram, ou porque não havia sentido de paladar e assim por diante, eram indicadores úteis de que esse ainda era um mundo de jogo. Nem tanto. Para ser sincero, me senti como se estivesse de frente com um chefão assustador. Os dois riram baixinho. Momonga sorriu embora seu rosto não se movesse e então induziu os outros dois para saírem também. Tudo bem, vamos lá. Somos os únicos que ainda estão aqui. Com um olho nos arredores, os jogadores subiram um lance de escadas. O interior era inesperadamente impressionante com 5 estátuas altas. Chapas de pedra foram colocadas perto dos pés das estátuas. No entanto, o grupo estava a alguma distância e não sabia ler o que estava escrito nelas. Claro, havia magias para decifrar idiomas, mas ninguém estava com disposição para isso. Momonga tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele já havia visto esse tipo de desenho em dungeons várias vezes no passado.
O entusiasmo que ele tinha até aqui havia desaparecido. Momonga-san parece uma dungeon de ataque simultâneo. E uma do tipo mais difícil, o tipo que é preciso 5 grupos para progredir. O lado bom é que não parece ser uma daquelas dungeons que precisa de grupos de 36 homens uma legião. Aquelas que permitem que 2 guildas cooperem para invadi-las. Aquilo é insano demais. Momonga grunhiu baixo quando as palavras de Tábulas Maradina, justificando sua sensação de mau presságio. Havia resmungos ao redor dele também. Muitas pessoas odiavam dungeons de ataque simultâneo, também conhecidas como dungeons morra por si mesmo. Dungeons como essas exigiam que vários grupos trabalhassem em sincronia em rotas diferentes, para só assim terem sucesso. Naturalmente, era certo que todos deveriam trabalhar juntos em direção a um objetivo comum. No entanto, era chato dividir-se. Esta era uma dungeon desconhecida que ninguém havia explorado antes. O fato de que eles não sabiam nada sobre isso alimentou sua raiva contra esses desenvolvedores merdas. Mas aprimorou sua excitação com a ideia de encontrar raros cristais de dados. Se eles não pudessem ficar juntos e compartilhar suas alegrias e tristezas, o fator diversão seria reduzido pela metade não, seria pior do que isso. Embora ele não fosse do tipo supersticioso, não podia deixar de se sentir desconfortável pela primeira atividade da guilda ter sido algo assim, mas não havia espaço para reclamar. Afinal de contas, foi ideia dele ir de cabeça nessa dungeon, e todos estavam reunidos aqui porque o apoiavam. Ficar infeliz com uma situação assim não era o que um chefe de guilda deveria fazer. Só então, Bonito Moi começou a sugerir atribuições à equipe, como se ignorasse o choque interno de Momonga. Como devemos proceder então, Tábula-san? Vamos mudar o plano original, agora precisamos de 5 pessoas. Isso aí. A questão agora é como alocar todos. Seria melhor discutir com todo mundo. E as coisas sendo do jeito que são, seria bom ter os artesãos entrando também, já que pode ser difícil retornar. A configuração básica de 6 pessoas em Yggdrasil era um tanque, 2 attackers, um ealer, um CR e um Wildcard, capazes de se adaptar a situações de mudança. Eles tinham que alocar uniformemente sua mão de obra em 5 grupos, o que era uma tarefa bastante intensiva de inteligência. Qualquer um atribuído a essa tarefa precisava estar intimamente familiarizado com as habilidades e preferências de todos. Uma equipe montada de forma desleixada não seria capaz de ter sucesso. Portanto, designar as listas de participantes era um dos maiores desafios de tal empreendimento. A questão agora era como vencer quaisquer desafios propostos pela dungeon. Dungeons como essas eram tipicamente projetadas para que todos se encontrassem na área do chefão, e então enfrentariam um super chefão em conjunto. Se esse padrão fosse verdade, os grupos deveriam ser equilibrados. Por exemplo, até mesmo 2 grupos completos com os membros mais fortes teriam dificuldade em dar conta da dungeon inteira com sucesso. Sendo esse o caso, provavelmente seria melhor ter 4 equipes para subjugarem o chefão final. A força estava em números. Se não houvesse grande diferença nas habilidades individuais, 24 pessoas sempre seriam melhores que 12 pessoas. Mesmo se Guerreiro Takemikazushi, um dos membros mais fortes da Inzo ou Algon, fosse atacado por 2 jogadores de igual nível, havia uma grande chance de ele ser derrotado. O fato era que, para cada ataque que fizesse, ele receberia 2. É claro que havia alguns jogadores monstruosos que podiam ganhar mesmo em desvantagem de 2 para 1, mas esses eram poucos e esparsos entre si. No fim, o mais importante era não perder ninguém e alcançar o núcleo da dungeon. Bonito Moi parou diante de todos e discutiu a designação de cada um. Momonga permaneceu em silêncio. Bonito Moi era o melhor estrategista do grupo, então seria bom deixá-lo lidar com as coisas. Muito provavelmente, todos aqui pensavam o mesmo. E provavelmente ficaria tudo bem, mesmo se ele começasse a dar ordens. Em muitos jogos, não se pode reorganizar um grupo fora de uma zona segura ou determinados locais designados. No entanto, em Yggdrasil, havia a possibilidade de alterar livremente o grupo a qualquer hora e lugar. Isso permitia grupos muito flexíveis. Com uma boa equipe, era possível superar qualquer dificuldade. No entanto, os efeitos de magias e das habilidades do grupo terminariam assim que o grupo fosse dissolvido. Era preciso levar essa desvantagem em consideração ao reagrupar-se. Esse truque não funcionaria se usado em uma situação complicada. Ele olhou para seus companheiros de guilda. Alguns deles estavam trocando de equipamento. Alguns deles foram brevemente offline para uma pausa do banheiro. E alguns deles estavam conversando animadamente com Bonito Moi. Embora todos parecessem estar fazendo suas próprias coisas, Momonga podia sentir uma estranha sensação de coordenação permeando o lugar. Lentamente, os attackers mágicos e físicos, tanques e alers, seekers e outros foram designados para os respectivos grupos. Momonga caiu na categoria outros. Outros não eram desnecessários. Mesmo eles sendo incomuns na maior parte, essa guilda Inzo ou Algon era diferente. Para eles, outros eram quem se especializar em profissões desafiadoras que poderiam se adaptar a muitas circunstâncias diferentes. Momonga usou as recompensas do Peking e os cadáveres de outros jogadores para aprender muitas magias diferentes. Por causa disso, ele era tipicamente colocado nessa posição durante os assaltos a dungeons. Claro, ele não recebeu esta posição por conseguir usar muitas magias diferentes, mas porque poderia usar magias adequadas para a situação apropriada. Momonga teve que lidar com essa tarefa difícil, então tinha prioridade sobre os cadáveres de Peking, como um sinal de boa fé de seus camaradas em suas habilidades.
Em troca, Momonga dava tudo de si por seus companheiros e todos achavam que ele não faria algo de errado. Finalmente, Punito Moi anunciou as atribuições de cada grupo. O grupo de Momonga era composto por Ataquer Mágico, Hubert Alan Odle, Ataquer Físico, Guerreiro Takemi Kazushi, Tanque, Bokuboku Shagama, Ealer, Yamaiko, Ser, Nishi Kenrai, e Momonga como Wildcard. Momonga engasgou de surpresa quando ouviu as designações. Havia pessoas na guilda que podiam dar conta de uma dungeon com facilidade, e mais da metade delas estava em seu grupo. O primeiro, Hubert Alan Odle, que tinha níveis em várias profissões com alto poder de fogo. Seu dano explosivo era incomparável. A seguir por Guerreiro Takemi Kazushi, que tinha níveis em profissões orientadas para o ataque como Santo da Espada, e assim por diante. Muito parecido com Nishikenrai, sua defesa era baixa, mas ao mesmo tempo ele tinha a maior capacidade de dano físico em toda a guilda. Já Bokuboku Shagama tinha um personagem especializado maximizando a defesa. Ela tinha o título de a Inafundável. Yamaiko era uma Nefilim, que acumulou capacidade de sua raça em obter 2 habilidades muito altas e 3 habilidades muito baixas para maximizar seu espírito e resistência. Além disso, ela estava totalmente equipada com equipamento que abandonavam a ofensiva para se concentrar na defesa. Combinada com suas habilidades regenerativas, ela poderia resistir muito mais que um tanque básico. E por fim, Nishikenrai, ocupando a designação Seer, mas devido ao seu foco absoluto no poder de ataque, ele também conseguiu reunir um grande poder de ataque. Além disso, quando usava suas habilidades furtivas, ele poderia criar um golpe singular cujo poder poderia ultrapassar até o de Guerreiro Takemi Kazushi. Sua equipe continha os membros mais otimizados para o papel a qual foram designados. O fato era que, se esses membros fossem redistribuídos pelos outros grupos, não seria uma surpresa se a taxa de sobrevivência aumentasse. E, tem certeza que será isso? Ao ouvir a voz de Momonga, Punito Moi se virou. Oh, Momonga-san, algum problema? Francamente, acho que esse grupo está um pouco desequilibrado. São todos bons jogadores, sei lá, acho que seria melhor distribuir para grupos que usarão NPCs mercenários para equilibrar as habilidades. Momonga olhou ao redor. As pessoas que não estavam aqui devem ter retornado brevemente à cidade para contratar vários NPCs mercenários. Então usariam teletransporte para o local onde seus aliados estariam. Assim eles poderiam evitar ter que passar pelo pântano e vir diretamente para cá. Eu acho que colocar a Bokuboku Shagama-san e o Guerreiro Takemi Kazushi-san em grupos com NPCs seria mais equilibrado. O problema é que não sabemos nada sobre essa dungeon. Então pode ser melhor ter 2 equipes fortes em vez de uma distribuição uniforme. E os membros do outro time são... Momonga olhou para o homem mais forte da guilda, Touchimi, e obteve sua resposta. Ele provavelmente era o líder do outro time. Depois olhou para as pessoas ao redor de seu amigo, e realmente era o caso. Todos os membros mais fortes do Ainz ou Algon estavam agora reunidos. Punito Moi entendeu o que Momonga estava olhando e assentiu. Isso mesmo, são eles. Momonga-san, se o pior acontecer, te peço do fundo do coração que derrote o chefão junto com eles. Eu sei que alguns chefões exigem 30, e vamos com apenas 12. Pode ser difícil pra caramba, e é por isso acho que seria melhor estar preparado para qualquer coisa. Se for assim, não seria melhor me substituir por outra pessoa? Momonga tinha fé em suas habilidades como Wildcard, mas ele tinha suas dúvidas sobre se ele poderia ser considerado um jogador superior. Punito Moi riu e respondeu, claro que não. Então explicou. Momonga-san, invadir essa grande tumba de Nazarick, esta dungeon virgem, foi o resultado de sua vontade, não foi? Então é mais do que justo que você a destrua lindamente, ó chefe de guilda. Mostre-nos como se faz. Ondas de calor surgiram da barriga de Momonga. Punito Moi estava certo. Ele era o único que tinha egoisticamente trazido todas essas pessoas aqui. Então ele não poderia ser o único a desmoralizá-las. Como ele não poderia fazer sua parte em vencer esta dungeon assim como todos os outros? Deixa comigo. Esse é o espírito. Além disso, você é um Wildcard muito bom, esqueceu? De todo coração, eu te acho a pessoa mais adaptável aqui, e é por isso que eu coloquei você com eles. Um grupo de personagens engessados demais pode desmoronar no estalar de dedos se um imprevisto acontecer, por isso eu te incluí, você é bem flexível. E brincadeiras à parte, seu grupo é o melhor porque você está nele. Não, os outros são assim, mas não eu. Lá vem você se depreciar novamente. Acredite em você, mesmo que um pouco. E só coloquei o Nishikenrai como será ao invés de um ataquer, porque você vai estar lá para ajudar com o reconhecimento. Enfim, leve todos nós em segurança até o chefão Momonga-san. Agora que Punito Moi o havia elogiado aos céus, Momonga não pôde mais mostrar seu lado fraco. Já entendi. Então espero que aceite a minha humilde contribuição. Não vejo a hora. Depois de reunir os grupos, cada um deles chegou diante das estátuas de pedra. Como pensaram, algo foi ativado ou melhor, eles tinham desencadeado uma sequência automatizada. Como se atrevem a profanar a grande tumba de Nazarick, ó tolos gananciosos? Disse uma voz masculina. Em seguida uma voz feminina começou a falar. Ou devo dizer, corajosos. Sejam tolos ou corajosos, veremos se são dignos. Os que estão diante de vocês são os 5 governantes. Era a voz de um homem rouco, diferente das anteriores. Em algum lugar perto de Momonga, Bokuboku Shagama murmurou. Sim, chefão.
Vocês que desejam esta terra, derrotem-nos e mostrem-nos seu verdadeiro poder. A luz apareceu nas chapas de pedra. Fazer as ações certas provavelmente envolveria algum tipo de teletransporte. A última voz pertencia ao Senhor de Eliim. Pensar que ele estaria aqui. É bem longe. Se tem aquele velho barbudo no meio, já podemos desconfiar, não? Melhor matá-lo com uma Longinus, que tal? Calma né, galera? Tá na cara que reutilizariam esse Seiju em outro lugar. Ouvi dizer que eles baixaram a qualidade de drops raros em gachapons para contratar um grande elenco de Seiyus. Eu acho legal que contratem mais pessoas. Eu posso usar outro pseudônimo se me contratarem. Ainda me restam alguns que não usei. Peroruncino, que estava agachado, olhou para Momonga. Ele deve ter ouvido a conversa de sua irmã. Bem, vamos deixar assim por enquanto. Vocês que desejam esta terra, é isso que ele disse? De todo modo, tá mais que óbvio que esta dungeon deve servir como base de guilda. Um bônus inesperado. Vencer uma dungeon normalmente produzia uma variedade de itens, desde cristais de dados raros até artefatos. No entanto, vencer uma dungeon, que servia como base da guilda, apenas dava a você direitos de ser proprietário. Além disso, as guildas só podiam possuir uma dungeon de cada vez. Se eles quisessem reivindicar outra dungeon, eles precisariam renunciar à sua reivindicação atual. Dungeons como estas não eram um bônus inesperado se a guilda não pretendesse reivindicá-la seriamente. E alguém realmente gostaria de fundar uma base de guilda neste fim de mundo? Duvido muito. Até porque não sabemos que tipo de base é. E não sabiam quantos níveis totais de NPCs eles poderiam criar. Não obstante a isso, houve outro problema. Era chamado de Pop da Falência. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!